Olá, turma! Dando continuação ao tema de mitos em diferentes culturas e tradições religiosas. No vídeo da aula passada, eu falei para vocês sobre o cristianismo e o islamismo, e nessa aula falarei sobre o hinduísmo e o budismo. Essas que são duas religiões que acreditam na reencarnação, através da meditação buscam a iluminação. A Índia foi o território onde surgiu o budismo, e na Índia a religião oficial é o hinduísmo. O hinduísmo é uma religião politeísta, ou seja, cultua vários deuses, segue vários deuses, e o budismo é uma religião sem deuses, ela não segue nenhum deus. Aqui nesse mapa eu trago para vocês, nessa porção em verde, o território que é o país da Índia, e nessa porção pequena em laranja é o Nepal, que é o país que nasceu o fundador do budismo. Aqui nessa imagem eu retrato para vocês um ciclo de reencarnação. Para essas duas religiões é através da iluminação que esse ciclo de reencarnação pode ser quebrado, pois é quando você se alcança o equilíbrio. E essas reencarnações acontecem justamente porque os karmas das suas vidas passadas estão interferindo. O hinduísmo é uma religião que surgiu há cerca de 3.000 anos antes de Cristo, no território que hoje é ocupado pelo Irã, e ela cultua milhões de deuses, é uma religião politeísta, como eu falei, e ela surgiu a partir dos Vedas, que são textos sagrados escritos pelo povo ariano. Esse povo ariano que ocupava a região do Irã. E o hinduísmo respeita o sistema de castas, que é o quê? Nessa pirâmide eu mostro para vocês o sistema de castas, que as pessoas são classificadas de acordo com essas castas. E quem está nessas castas mais acima, obviamente, são considerados pessoas melhores do que essas pessoas que estão em castas mais abaixo, ou seja, essas pessoas de castas mais baixas são inferiorizadas. E aqui nessa casta mais baixa, dos pária, são pessoas que ocupam o quê? Fazem serviços sujos, considerados sujos, profissionais sem qualificação. Mais acima estão os Sudras, que são profissionais de qualificação média, oficiais. Os Vaisyas, que são comerciantes, negociantes profissionais qualificados, estão nessa casta do meio. Eu não sei se eu vou pronunciar essas duas palavras corretamente. Os Kshatriyas, que são soldados, políticos, administradores públicos e diretores. E na casta mais acima estão os Brahmins, que são os sacerdotes. Esse símbolo eu já mencionei para vocês, que é o Om, que representa o hinduísmo, e ele representa justamente 5 estados que a pessoa passa até poder alcançar a iluminação, o equilíbrio, que é o estado de vigília, estado de sonho, o estado de sono profundo, o estado de ilusão e o estado absoluto de consciência. Os principais deuses hindus eles têm muitos deuses, mas eu trouxe só alguns aqui para vocês. Esses 3 primeiros representam a divindade, a trindade dos deuses hindus, que são os mais importantes. Brahma, o criador do universo. Vishnu, o deus que preserva. Shiva, o criador do yoga, deus da destruição e transformação. Krishna representa manifestações do Deus Supremo. E Ganesha, o deus da fortuna. Trago aqui algumas imagens, algumas representações desses deuses. Aqui é o deus Brahma, aqui é Ganesha, Krishna, aqui é Vishnu e aqui é Shiva. O budismo é uma religião que teve origem justamente com este homem, Siddhartha Gautama, que é considerado o Buda. O Buda não é, como é que eu posso dizer, não é um deus para o budismo. Foi justamente este homem que alcançou esse estado de Buda, que foi quando ele alcançou o equilíbrio. E a história desse homem, pessoal, que fundou o budismo, ele foi um príncipe, ele nasceu banhado de muita riqueza. Só que havia uma profecia sobre ele, que ele seria um líder espiritual, e os pais dele, buscando que ele não entrasse nessa vida e continuasse os negócios, o legado da família, como o príncipe que ele era, e um dia se tornaria líder também, buscaram manter ele numa vida dentro do palácio sem ver o que acontecia no mundo ao redor, cercado por suas riquezas. E um dia, quando ele saiu de lá, já aos 20, já tinha casado, já tinha tido o único filho que ele teve. Ele saiu do castelo que ele morava, do palácio, aos 29 anos e viu a vida lá fora, como realmente as pessoas viviam. E ele ficou
Ele não gostou da vida que as pessoas levavam, morte, pobreza, situações de sofrimento, e ele deixou a vida de príncipe dele e passou muitos anos meditando, como mostra nessa imagem, e diz que a história do budismo diz que um dia, embaixo de uma árvore, ele alcançou justamente esse estado de Buda, o equilíbrio, a iluminação. E o budismo, eles pregam a inteligência, que a pessoa cultive essas características, inteligência, saúde, beleza, prosperidade e agradáveis relações. No budismo, esse estado de iluminação também é chamado nirvana. Também há várias vertentes do budismo, como eu mencionei o islamismo e o cristianismo também tinham vertentes. No budismo também tem essas vertentes, Nima, Kagyu, Sakya e Gelupa. Eu não sei se eu pronunciei correto, pessoal, mas são essas as vertentes do budismo. Aqui eu trago para vocês alguns templos budistas. Esse que está localizado na Tailândia, esse na Índia, esse na China e esse em um local chamado Birmânia. Algo interessante sobre esse templo, pessoal, é que ele é adornado a ouro e diamantes. E dizem que quando o sol reflete nele, dá para enxergá-lo a quilômetros de distância. E o budismo? Bom, o Buda, aquela pessoa que eu mencionei para vocês que fundou o budismo, nos 45 anos em que ele pregou a sua doutrina pela Índia, ele passando por todas essas regiões, ele mencionava sempre as 4 verdades, que eu vou mencionar para vocês posteriormente o que elas significam. E também falava sobre as 8 trilhas, que eu já disse para vocês. Além disso, o Buda ele resumiu todos os seus pensamentos nessa regra de ouro, chamada regra de ouro. Tudo o que somos é resultado do que pensamos. Essa é a regra de ouro do Buda. Tudo o que somos é resultado do que pensamos. E as 4 verdades nobres do budismo é o quê? Que viver é sofrer, é o primeiro estágio, que é o estágio do sofrimento, ou seja, explica justamente a natureza do sofrimento, de onde ele vem. O sofrimento ele é fruto dos apegos aos desejos, ou seja, a causa. Qual é a causa do sofrimento? A origem. O sofrimento acaba quando se entende que ele não é provisório. A cessação, ou seja, quando você entende de onde que ele não é provisório, esse sofrimento, é quando você passa a cessar esse sofrimento. E a quarta verdade é o sofrimento é totalmente extinto quando se adota posturas corretas, que é justamente o caminho para a extinção desse sofrimento, para a cessação desse sofrimento. E aqui só mais uma imagem mostrando os ciclos de reencarnações que essas 4 verdades nobres buscam a iluminação, tentando quebrar este ciclo. E algumas diferenças e semelhanças entre o budismo e o hinduísmo. Bom, no budismo, eles pregam a igualdade, que não pode ser seguida de acordo com aquele sistema de castas que eu mostrei para vocês sobre o hinduísmo. Cada pessoa que está numa casta mais acima é considerada como uma pessoa superior em relação a uma pessoa que está numa casta mais abaixo. Ou seja, elas divergem nessa ideia, não tem como haver igualdade em um sistema de castas. O budismo não crê em deuses, ao contrário do hinduísmo, que eu mostrei para vocês que eles creem em vários deuses. Enquanto no budismo eles tentam alcançar esse estado chamado de nirvana por eles, que é quando você alcança o pleno conhecimento físico e espiritual, um estado de paz e felicidade eterna, quando você se livra da dor. No hinduísmo eles buscam esse estado, que é chamado de moksha, que é justamente a busca pelo conhecimento por meio dos deuses. Mas o budismo não acredita nos deuses, por isso que se diferencia nesse sentido. Um procura esse estado de conhecimento por meio dos deuses e o outro apenas pelo conhecimento físico e espiritual. O hinduísmo, como eu falei para vocês, teve origem naqueles textos Vedas, e o budismo teve origem justamente no Gautama, no Buda. E aqui eu trago uma imagem para vocês de uma representação desses textos Vedas. E as semelhanças? Bom, ambos eles acreditam justamente nesse estado de karma, samsara. O nirvana, eu coloquei aqui só uma palavra, mas eles mostram nomes diferentes, mas eles buscam o nirvana, que é esse pleno estado de iluminação. É apenas para saber que é esse estado de iluminação, mas um denomina de um nome com um nome e outro com outro nome.
e acreditam na reencarnação. O karma pense em um sistema de ação e reação. Se você faz alguma coisa, ela acaba o quê? Voltando para você. O karma é geralmente associado a coisas ruins, a ações ruins. Mas o karma também está associado com ações boas. Se você faz ações boas para outras pessoas, essas ações, querendo ou não, de alguma maneira, o karma diz que elas voltam para você. E se você fez muitas ações, tanto boas quanto ruins, vai refletir na sua nova reencarnação. E essas duas religiões buscam justamente um estado de equilíbrio. E o Samsara? O que é esse estado justamente de Samsara? Ele é justamente esse ciclo de reencarnações que busca se quebrar. Ou seja, esses ciclos são chamados de Samsara. O karma é a ação e reação que vai interferir se vai acontecer esses ciclos de reencarnação. E quando você quebra esses ciclos, você alcança o Nirvana, a iluminação. E então essas são as semelhanças e diferenças entre essas duas religiões. Então acabamos por aqui essa aula e até logo!